Então, continuando essa nossa quarta aula do curso, né, e deixei lá os exercícios para vocês tentarem fazer. E vamos continuar aqui. Eu vou continuar onde eu parei. Nós, na aula passada, terminamos de ver as estruturas de controle de fluxo, né? O if, for, while, laços, né? Repetição, estrutura de repetição. Exercitei em aula, fiz alguns exercícios em aula com vocês, além de explicar como funcionava. E o forte disso que está lá no exercício. Eu mostrei também o que é o conceito de função e como fazer a sua própria função. Foi esse o ponto alto da aula passada. Então, você já entendeu então, que as coisas, para fins desses usos que nós usamos da linguagem Python, fora essas questões de orientação a objetos, que não é o foco aqui do curso, você vai usar funções, principalmente. Você vai, mais do que qualquer outra coisa, usar funções que outras pessoas fizeram, que estão embutidas em pacotes, em módulos de Python, que geralmente têm temas específicos, como eu já mencionei desde o começo. Então, um pacote com um tema muito importante é o NumPy, como eu já mencionei, e os pacotes de funções, que nada mais são que um arquivo cheio de funções de Python. Assim como na aula passada, você definiu funções, você fez um arquivo com várias funções que você definiu e usou, você poderia ter escrito um arquivo, ou um notebook como este de Jupyter, ou um arquivo .py, um arquivo de Python puro, sem sendo Jupyter, tanto faz. Você daria um nome para esse arquivo e aí você poderia usar import, a palavrinha import, para importar. Aí as funções que estão definidas dentro daquele pacote passam a existir aqui. Uma outra oportunidade, nós vamos fazer isso para nós mesmos, mas para nós vamos usar os pacotes que existem, que é o mais comum. Acho que 99% do tempo é isso que você faz. Você usa o import para importar, ou seja, para trazer para a sua disponibilidade de funções que outras pessoas fizeram. Certo? E aí tem aquelas prerrogativas de importação que eu mencionei na primeira aula, antes ainda de falar dos fundamentos de Python. Foi uma coisa meio invertida, mas foi uma estratégia didática minha. Olha, é assim que funciona, e depois nós voltamos atrás e começamos desde o comecinho a explicar tudo que era variável, etc. Então agora vamos continuando na sequência, agora vocês já viram uma vez, já sabem os fundamentos, então vamos de novo, para ver se a coisa fica mais clara. Eu sei que é muito abstrato. Então, import NumPy, né, que é o primeiro pacote que nós vamos aqui mostrar, e um dos dois primeiros, as funções que estão dentro desse arquivo, existe aí um arquivo numpy.py, né, .py, que tem um monte de funções matemáticas e que fazem operações matriciais. Ou, como algumas pessoas dizem, tensoriais, né, porque são matrizes não só, porque matriz tem duas dimensões, né, tem linha e coluna. E as estruturas de dados em NumPy podem ter 3, 4, 5, N dimensões. Né, não, com uma estrutura mais complexa que matriz. Isso chama tensor. Então, quando você vê essa expressão, é daí que vem. Bom, em NumPy, então, eu importei. Só que, então, as funções, quando eu faço isso e carrego isso, Shift Enter, ele carregou até bem rápido, o que está disponível para mim agora é usar NumPy como sendo uma variável, um objeto, com esse nomezinho, e ponto as funções que estão aí dentro. Veja que, na verdade, não são só funções, podem ser também variáveis prontas. Por exemplo, eu posso ter π. Dentro do NumPy existe uma constante matemática chamada π. Não é uma função, é só um número. Então podem existir variáveis também quando você importa. Quando você faz um arquivinho lá com um monte de funções, a pessoa que fez o NumPy acrescentou, além de funções para ser usadas, às vezes também constantes importantes, números importantes que se repetem. Então, como que eu sei que isso é uma variável e não uma função? Parênteses, não tem parênteses. Se fosse uma função, ainda que fosse uma função sem sem argumentos, eu teria de colocar os parênteses mesmo que abertos. Então, isso aqui não funcionou, porque π, né, o valor π, ele um número e não uma função. É um objeto do tipo ponto flutuante. Ele não pode ser invocado, is not callable. Quem é chamado, invocado, é uma função. Ele é só um número que é para ser lido. Então, assim como se eu fizer sim, que é a função seno, e fizer aqui, ó, ele não executou coisa alguma, porque eu sei que é uma função, ele só está dizendo, ó, isso é uma função com o nome de seno. Se eu quiser agora executar a função, eu sempre preciso dos parênteses, certo? Então eu ponho aqui seno de 2. Aí está ali o valor do resultado do seno de 2, certo? Então, seno de 2 mais cosseno
de 3, está lá um número, faço contas quaisquer com aquilo lá. As funções de NumPy, todas ou quase todas, elas são iteráveis sobre uma sequência de números, né? Então, se eu tenho listas de números lá, ele resultou. Ele calculou sobre os dois e deu a resposta aqui, ó. Calculou seno de 3, seno de 4, o cosseno de 3 e cosseno de 2 e somou um a um. Né? Somar aqui, nesse caso, como são todos os números, é a soma de cada elemento, um por um. Veja que a resposta, eu passei uma lista, né? Mas a resposta não foi uma lista, ó. A resposta tem essa palavrinha na frente, o array, o arranjo, né? Que é a nossa matriz, é o que nós vamos usar como se fosse matriz. Uma coisa que eu já comentei desde a primeira aula, é um pouco desconfortável ficar repetindo o nome do pacote onde eu te dei as funções. Então, para você não ter de repetir o nome do pacote, existem várias opções, que eu já falei. Se eu quiser apenas usar 2, 3 funçõezinhas, eu posso importar apenas essas funções. Digamos que eu saiba que eu vou usar apenas seno e cosseno das funções disponíveis dentro do NumPy. Então, from NumPy import, aí eu passo as funçõezinhas que eu quero, seno e cosseno. Pronto. Agora eu posso escrever como se nada tivesse acontecido. Seno e cosseno existem dentro do espaço de nomes. Isso aqui é chamado namespace, aqui dentro desse espaço de nomes. Então, o que foi que eu fiz? Importação seletiva de funções. Bem? Maravilha, certo? Agora existe. Agora, eu posso talvez dizer que eu vou usar quase tudo que existe dentro de um pacote. Então, eu posso fazer a importação de tudo que existe dentro do pacote. Veja que só o import NumPy já importava o pacote, ele já estava carregado em memória. Mas em termos de nome, eu precisava de colocar o nome do pacote, o pontinho e o nome da função. Eu tinha um subespaço de nomes. Quando eu faço isso aqui, eu importo explicitamente, agora os nomes seno e cosseno passam a existir independente de você ter digitado NumPy. Eu posso fazer isso com tudo que existe do NumPy, se eu fizer isso daqui. Então, NumPy, importe asterisco. Importei tudo que havia lá dentro, certo? E aí, lógico que eu tenho seno, tenho cosseno, eu tenho qualquer outra coisa. Tangente, mais a raiz quadrada, certo? Está tudo colocado ali quando eu faço isso, certo? Tudo bem? Todos os nomes. Às vezes pode confundir, né? Então é uma boa prática não fazer nenhuma coisa nem outra. Então eu diria que a primeira solução aqui é quando você tem poucas funções que você vai usar de um pacote, aí para esse pacote é razoável fazer isso. Quando você vai usar muito um pacote e mais nada, aí é razoável fazer a segunda opção. Mas na maioria das vezes você vai combinar coisas de um pacote e outro em uma porcentagem variável, né? Então é mais comum você chamar o pacote com o seu nome e só dar um apelidinho mais fácil de ler e escrever. Então, que é aquilo que o pessoal faz, né? Então, eu importo com um novo nome. Para o módulo ou para o pacote. Então, com um sinônimo mais curto. Então, vamos lá, import. E aí, para dar um sinônimo, eu uso S. NumPy SNP. Então, aí fica um pouco mais interessante. NumPy.sp. Aí eu uso np.seno de 3 mais np.tangente de 9. Certo? Veja que é claro que aqui, nessa situação de aula, isso aqui já não era mais necessário, porque eu já tinha importado. Tudo isso aqui já estava valendo, e quando eu fiz aqui, eu fiz uma importação a mais. Né? Eu fiz uma... Então, tá tudo valendo aqui, tudo que eu fiz. Se eu quisesse, ó, eu quero que valha só isso daqui, eu vou matar o núcleo aqui, ó. Interrupt the kernel, vou reiniciar. E aí nada do que eu fiz estava valendo mais, as variáveis estão todas zeradas. Isso aqui é o procedimento aqui do Jupyter. Pronto, agora nada disso aqui está valendo, nada disso aqui está valendo. E eu posso executar com Shift Enter só o último, por exemplo. Só isso aqui está valendo. Se eu digitar agora
seno de 3, por exemplo, olha lá, deu erro. Porque ele não conhece o seno. O seno não foi importado externamente, com o seu nome externamente. Foi importado apenas dentro de um NP. Certo? Apenas dentro do NP. Tudo bem? Alguma perguntinha até aí? Não. Então, essa é a ideia das importações, das principais importações que nós podemos fazer agora. Continuando, então, o NumPy é um pacote importante, dos mais importantes que nós vamos usar, e às vezes existem outros pacotes que usam o NumPy, que usam o NumPy como parte das suas operações. Pergunta aqui, quando eu importo um pacote, ele fica ativo apenas naquele notebook? Ele fica apenas ativo naquela seção daquele caderno, naquela seção, assim. Então, quando eu vim aqui e interrompi o núcleo, interrompi o funcionamento do processamento em Python, kernel, interrompi, pronto, já nem aí ele está ativo mais, certo? Bom, continuando, o que é que eu vou falar agora? O outro pacote muito importante é gráfico. Então, para gráficos, o pacote padrão, embora existam muitos, é o pacote Matplotlib, certo? Matplotlib. E o Matplotlib é grande, ele faz muitos tipos de gráficos e ele é bastante organizado, bastante avançado. Algumas das suas funções, eles arremedam, né, o MATLAB, são feitas para ficar meio parecido, tem uma sintaxe parecida com o MATLAB, mas quando você se liberta dessa imitação, você vê que ele é muito mais versátil do que o MATLAB para fazer gráficos, né? E o Matplotlib ele tem subpacotes também, e o próprio manual do grupo que mantém o Matplotlib em Python, ele é bastante rico de exemplos prontos, então muita coisa, a maioria dos gráficos que você precisa fazer já existe um scriptzinho pronto para você copiar e adaptar para os seus dados, bem simples. Como ele tem subpacotes, o seu espaço de nomes é bastante povoado, tem muitos nomes de funções, então ele subdivide. O pacote mais comum é o pyplot, então o subpacote ali, ó, .pyplot. Import, matplotlib, pyplot. E dentro, eu vou dar um apelido, SPLT. Quer dizer, PLT agora vai ser matplotlib, pyplot. Certo? Aí dentro dessas funções aqui, das mais usadas, por exemplo, a função plot, que nós usamos como exemplo rápido na primeira aula, mas que agora vocês têm uma noção muito mais clara de como funciona a linguagem, de como funcionam as variáveis, para tentar entender como a gente escreve. Então, a função, por exemplo, agora eu posso escrever plt.plot para fazer gráficos. Se eu só escrever plt.plot, lógico, ele vai dizer, ó, isso aqui é uma função do pacote tal, que tem esses argumentos, tudo bem? Só isso. Eu não estou dizendo, eu não estou pedindo para ela ser executada porque eu não pus parênteses, certo? Porque eu não pus parênteses na história, tudo bem? Bom, já eu falo como a gente procura ajuda, mas uma coisa rápida que você pode fazer é você colocar um ponto de interrogação depois do nome do objeto ou da função. Quando você coloca ele tenta executar, ele exibe isso aqui, ó, que é a documentação da função básica e como ela é usada, tem até alguns exemplos, certo? Até alguns exemplos, é bem direto para você consultar, simplesmente colocar o nome da função e um ponto de interrogação, executar, tá aqui. Lógico que o jeito mais fácil de consultar não é esse, a menos que você aqui já saiba o que você está procurando. O jeito mais fácil de consultar é na documentação na internet mesmo. No caso do Matplotlib, você entra na página deles, e do Python, ele tem uma documentação muito, muito longa, muito bem feita, para as versões estáveis, e o Matplotlib tem uma página separada, porque é um grupo que se mantém esse pacote sobre a linguagem Python, né? Por cima, usando a linguagem Python como ferramenta e usando também o NumPy como ferramenta. Então, eu vou falar, antes de traçar os gráficos, vou falar um pouquinho do tipo de dado do NumPy. Uma das coisas mais importantes que o NumPy define é o tipo de dado arranjo, array, certo? Diferente da lista em Python, né, que tem os elementos podem ser de qualquer tipo,
o arranjo de NumPy, ele pode ser somente de um tipo, somente do mesmo tipo. Ou ele é inteiro, então todos os elementos são inteiros. Ou é ponto flutuante, todos os elementos são pontos flutuantes, certo? Isso agiliza, ele torna muito mais rápido o acesso, porque o cálculo da posição em memória de onde está qualquer coisa é só uma soma multiplicada pela posição, né, pelo tamanho de cada elemento. Então, eu não preciso manter uma lista, etc. Então, o que eu faço aqui? Como que eu defino? É parecido com uma lista, você pode definir usando uma lista. Então, você tem lá, se você tivesse uma lista de números em ponto flutuante. Por exemplo, bem, eu tenho aqui uma lista, executei. Eu posso criar o arranjo dela, um vetor em NumPy, fazendo np.array. Certo? Pronto, agora esse NL, se você observar, ele é um arranjo de NumPy. Mas o que mudou? Bom, mudou que isso aqui agora, primeiro, tá, como todo tem de ser do mesmo tipo, ali na lista, ó, você tinha um que era número inteiro, dois que era número inteiro. Na hora que eu arranjo, coloco em NumPy, tudo fica ponto flutuante, porque alguns eram. Então, porque todos têm de ser do mesmo tipo. Outra que agora muitas funções matemáticas podem ser aplicadas sobre isso daqui que não poderiam ser aplicadas sobre lista. Bem? É lógico que se você está fazendo cálculo e definindo direto as coisas, é mais comum você passar por aqui, certo? Deixa só eu colocar. Olha, estou empurrando as células para cima, porque eu vou deixar isso aqui depois da conversa sobre gráficos. Então, eu poderia fazer aqui, ó, nl igual a np.array e já passar o que eu quero que seja definido como o arranjo. Pronto, já está funcionando, não preciso mais fazer isso. Certo? Olha lá. Se eu quiser que ele tenha várias dimensões, eu só preciso usar uma lista de listas. Então, veja, se eu colocar mais um colchete aqui em volta, tá vendo? E separar por vírgula outra lista aqui dentro, ó, eu tenho uma lista de listas. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí você vê, é um arranjo que tem está com 2 linhas e 4 colunas. 2 linhas e 4 colunas. E isso pode ser generalizado, né? Isso já é uma matriz, mas pode ser generalizado para várias dimensões. Eu poderia ter colocado mais linhas. E veja que isso me permite, assim como se fossem listas, aquela indexação e aquele fatiamento. Então, se eu puser aqui, ó, NL de 0 é a primeira linha, porque é a primeira lista das sublistas que eu coloquei, certo? E no caso, vira também, como, não é lista, mas é como se fosse, o primeiro arranjo de NumPy. Então, NL de 1, veja, é o segundo. E vale uma indexação incremental, por exemplo, N de L. NL de 0 é a primeira lista. 1 é o segundo elemento, olha, é o segundo elemento, ou seja, o elemento de número 1, que começa em 0, da primeira linha. E vale também uma indexação com vírgula, certo? Que é mais ou menos a mesma coisa, certo? Só que aí você está admitindo uma interpretação do tipo linha-coluna. Linha 0, coluna 1, certo? Como se fossem matrizes. E aí, então, lógico que todas as indexações, elas vão trabalhar desta forma. Então, dando mais alguns exemplos. Eu estou falando aqui de então, se eu coloco aqui, por exemplo, NL 0,22 pontos, você lembra o que são essas indexações? 2 pontos significa do elemento 2, a partir do elemento 2 até o fim. A partir do elemento 2 até o fim, que é uma coisa que você aprendeu a fazer em lista. O elemento, por exemplo, menos 1 é o último, né? É o último. Então é a primeira linha, última coluna.
certo? Ou então, menos 1 é a última linha, vírgula, o elemento 3, no caso é o 0, 1, 2, 3, tem 4 colunas, é a primeira posição, então deu menos 1, a última posição deu menos 1. Então, nesse caso, como o tamanho é 4, 3 é o último, então é o mesmo efeito que menos 1, neste caso, certo? Se eu coloco aqui, então, outra indexação, é NL, e eu coloco, olha, o elemento da linha 1, e as colunas eu quero 1, 3. Então, é do elemento, a linha é a segunda, a linha de número 1, e as colunas são as colunas de número 1 até o antes da 3. Lembra sempre disso quando você usa esses dois pontos. Então, ó, 1 e menos 2 em relação à matriz NL que estava lá. Certo? Todas essas indexações valem, e é bom exercitar um pouquinho isso daí. Essa coisa de pegar um pedaço da matriz, pegar algumas colunas, pegar algumas linhas. Então, se eu vou aumentar o tamanho da matriz apenas para exercitar aqui, ó. Vou digitar mais um pouco. Certo? Lógico que eu tenho que fazer o Shift Enter, executar de novo essa linha para que a memória seja atualizada, certo? Então, se eu escrevo agora NL, por exemplo, cuidado com as maiúsculas e minúsculas, né? Tem de respeitar. Então, por exemplo, eu pego isto daqui, né? É a linha de número 1 com as colunas de 1 até 1 antes da 3, ou seja, até a 2. Então, deu isso aqui um 2 que eu já tinha falado. Se eu pego NL 1,2 pontos, isso é a linha 1 inteira. Se eu pego NL 2 pontos, vírgula 1, isso é a coluna 1 inteira. Veja, é o elemento aqui ó, do 5, do 1 e do 13. É a segunda coluna, a coluna de número 1, certo? Veja que o resultado dessa indexação é um arranjo de uma dimensão a menos. Vocês notaram isso? Ó? Se aqui no começo eu digito NL, você vê que ele tem duas dimensões. Você contabiliza pelo número de colchetes aqui, certo? Duas dimensões. Você tem um colchete e outro sequência de colchetes dentro. Então, aqui, ó, quando eu peço para puxar só uma linha, ou só uma coluna, ou uma sequência que avança numa dimensão só, você veja que apareceu com um colchete só. Ele virou um arranjo com uma dimensão menor. Né, com uma dimensão a menos, não com dimensão menor, né, uma dimensão a menos. Então, essa coisa da dimensão, ela é acessada por meio do shape, da funçãozinha shape. Então, se eu pego, por exemplo, nl.shape, veja, não é uma função, na verdade, é uma variável dentro de todo o arranjo de NumPy. Dentro de todo o arranjo de NumPy que eu escrevi, eu posso escrever shape, certo? E aí, ó, 3, 4. Ele tem 3 linhas, 4 colunas. 3 linhas e 4 colunas. Se eu faço NL, por exemplo, todas as linhas, coluna 2, que é isso daqui, ó. Isso, eu posso agora colocar ponto shape sobre isso, porque na hora que eu faço a indexação, ele se transforma um novo arranjo, e sobre esse novo arranjo eu posso perguntar a forma. Veja, 3, nada. Ele diminuiu, ele só tem uma dimensão agora, e nesta dimensão ele tem 3 elementos, certo? Que é parecido com isso daqui, ó. Tem uma dimensão só, por isso que tem um número só, e tem 3 elementos, certo? Como os arranjos de Python eles podem ter várias dimensões, mas o mais normal é tratar com duas, ele deixou essa vírgula vazio aqui. Certo? E às vezes você vai ter de converter para ele ter 2 dimensões de novo, né? Para ser tratado com 2 dimensões de novo. Mas nós vamos vendo isso conforme for sendo necessário. Tá bem? Alguma pergunta até aí?
Se eu, por exemplo, colocasse algo assim, linha 2 até 3, coluna do começo até 2, certo? Olha, ele manteve as duas dimensões. Manteve porque eu fiz indexações com dois pontos, ou seja, indexações que geram uma sequência de números nas duas dimensões, apesar de ter ficado com uma linha só. Tanto que se eu puser ponto shape aqui agora, ó, agora ele tem 1,2, não é nada, 2 ou 2, nada. É 1,2, porque eu fiz uma indexação que buscava com dois pontos a lista inteira. Muito embora esse intervalo 2, 3 só tenha um número. Certo? Porque é de 2 até 1 antes do 3. 1 antes do 3 é quanto? É 2. Então, na verdade, só que se eu fizer, isso aqui é um só, mas se eu fizesse, ó, 2 do começo até 2, aí sim isso aqui teria uma dimensão 2 nada. Certo? Porque ao indexar, eu usei a partir de um comando que gerava apenas uma dimensão, porque eu indexei com um número só. Certo? O diferente é eu indexar como isso aqui, que só inclui o 2 só. Mas agora tem um colchetinho a mais. Tá vendo? Só enfatizando aqui essa diferença. Certo? E se você pede veja o colchete a mais, e se você pede o tamanho, shape, o formato, aí ele vai lhe dizer que aqui tem 1 por 2 e aqui é 2 por nada. Certo? São detalhes de como se usa o tipo de dado padrão do pacote NumPy, né? Como que ele é usado. As operações, ele também contém todas as operações matriciais que nós vamos precisar para o futuro próximo, tá bem? Mas ele tem alguns outros comandos que são de geração de sequências. Né? Então, por exemplo, você tem um comando que é parecido com outras linguagens aí, que é o linspace. Diz o seguinte, então, vou gerar uma sequência de números, que eu vou chamar de x, usando o NumPy np.linspace. Você passa o começo, vamos dizer que eu vou começar em 0, você passa o fim, eu quero ir até 5, e quantos pontos você quer? Eu quero 220, para começar mais fácil. Se eu executo, tá lá, está executado, tudo bem? Está executado. Ao executar, eu posso mandar imprimir aqui, ó, x, ó, são 20 números espaçados igualmente de 0 a 5, tudo bem? E as operações de NumPy, elas podem ser, elas são, quando a entrada é um tipo de dado, arranjo de NumPy, um array, ao colocar, geralmente nas funções do NumPy, o resultado também é um array. O resultado também é uma outra função desse tipo, então é feito para operar com os tipos de dados já acumulados assim. Y, por exemplo, se eu quero calcular o seno, e aí eu vejo a função seno que podia ser em cima de um número, ela está aqui em cima de um arranjo, de um vetorzinho. O resultado disso, obviamente, também é uma sequência de números com os senos daqueles valores, certo? Com os senos daqueles valores. Então, se eu coloco isso aqui numa listinha só, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, vou fazer x 0 até 5, 200, y np.seno de x, e eu tenho agora um par ordenado, e eu vou começar a explorar, por exemplo, eu coloquei 200 pontos, que dá um monte de pontos, eu vou colocar, por exemplo, agora isso aqui dentro de uma atmosfera de gráficos, certo? Dentro de gráficos. Então,
tendo importado os gráficos, eu vou fazer o seguinte, eu tenho x e y, vou traçar um gráfico. O jeito mais óbvio de traçar o gráfico é usando a função plot, que está dentro desse pacote matplotlib pyplot. Então, que eu importei com o nome de PLT. Também poderia ter botado import asterisco, ou ter importado somente a função plot, ela ficaria direta aqui. Então, plt.plot, como que funciona essa função? Você pode consultar a ajuda dela, né? Aqui coloca, como eu falei, o ponto de interrogação. Mas o mais comum é usar a própria documentação do Python. Veja lá, do pacote matplotlib que você encontra nesta página, você tem aqui, ó. Como que ela é chamada? Você pode passar o x ou não. Isso aqui entre colchetes quer dizer que o argumento é opcional, né? E sem colchete quer dizer que ele é obrigatório. Então, você passa o vetor x e o vetor y, que são as coordenadas em x e y, horizontais e verticais. Se você não passa as coordenadas horizontais, ele supõe que essas coordenadas são simplesmente números de 0 até o tamanho necessário. E aí você passa aqui mais um monte de argumentos opcionais que são o seguinte, você passa como que você quer a curva, você tem aqui, entre aspas, simples, uma string de controle para fazer o desenho da curva. Então, BO quer dizer que é preto, black, e o círculo, e O é uma bolinha, vou desenhar nos pontos uma bolinha. R mais quer dizer vermelho, e vou desenhar um maisinho. E isso é uma tabela grande de valores. Lógico que eu posso também passar a cor em RGB, o código da cor exato, como um argumento opcional também, mas esses aqui são os mais corriqueiros de você traçar. Então, ó, plot x por y, que você passa um conjunto de pontos em x e um conjunto de pontos em y, quer dizer que eu tenho a sequência dos pontos no plano. Cada pontinho é o primeiro elemento, é o elemento de x e um elemento de y, cada pontinho. E se eu não falo coisa alguma, o padrão é usar uma linha reta entre esses pontos. Se os pontos são muito próximos, você não vê a linha reta, você acaba vendo a curva mesmo. Porque são retas muito curtas. Então, esse aqui, você está passando com os marcadores circulares azuis. Esse daqui, ó, você não passou o x, então ele vai supor que o x são os números inteiros de 0 até o tamanho menos 1. E esse aqui é com mais vermelho. Outras coisas que você pode fazer é usar parâmetros para especificar o gráfico. Então, você tem aqui a largura da linha, o tamanho do marcador, a cor da linha diferente, o estilo da linha e assim por diante. Vários tipos de dados. Então, os parâmetros são longos e existe uma tabelinha aqui para os tipos de marcadores que você pode passar ali, ó. O marcador é um ponto, o marcador é um pixel, o marcador é uma bolinha, o marcador é um triângulo para baixo, é um triângulo para cima, triângulo para esquerda, triângulo para direita, uma série de símbolos, e outros aqui para marcar o estilo da linha, ó, linha reta, pontilhada, traço ponto, 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 né? Pontilhada não, traço, 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 ponto, 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 né? E as cores que tem apelido pronto, que é só uma letrinha para chamar a cor, certo? Então, e aqui um monte de exemplos de como usar a função plot. Veja alguns exemplos. Se eu coloco só B, eu só estou dizendo que você usa a forma padrão e a cor, porque eu só passei a cor. OR significa que eu vou usar círculos e R que é a cor vermelha. Traço G quer dizer uma linha sólida verde e assim por diante. Então vamos ver como que fica isso dentro ali do nosso exemplinho. Então plot, eu tenho as coordenadas do ponto X e tenho as coordenadas do ponto Y. Se eu mando executar apenas isso aqui, está lá a região de 0 até 5 sendo traçada com 200 pontos, por isso que a curva ficou assim, traçada com 200 pontos, e ao traçar com 200 pontos eu também passei uma linha reta azul, que é o padrão, de uma para a outra. Vamos tentar mudar um pouquinho esses parâmetros, certo? E vamos ver em que pé fica. Ó, vou colocar 20 pontos em vez de 200. Vou executar novamente, executar novamente. Você nota que agora a curva ficou com umas quinas, ó. Porque 20 pontos só, quer dizer que aqui tinha um ponto, aqui tinha outro. Ele passou uma linha reta, tá vendo? Vamos deixar mais claro ainda, passando 10 pontos. Olha lá, você tá vendo as quinas da curva agora?
certo? Né? Porque só tem 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então aí são os pares ordenados que eu desenho x, recalculei o y e tracei o gráfico do plot com esse par. Então o gráfico ficou assim. Se eu aumento agora o número de pontos, para, sei lá, um monte é um número bem genérico. 2.000 pontos. Olha, ficou extremamente suave, eu não noto mais linha. Certo? Vamos colocar menos, já que 200 já estava bem suave para o nosso olho. Né? Você nem notou a diferença, né? Talvez até no número de pixels da tela não tenha feito diferença. Tenha caído em cima do mesmo pixel, né? A linha, dependendo do número de pontos que você pôs, né? E nem tem como visualizar diferente mesmo. Bom, tendo feito isso, eu vou colocar outras prerrogativas aqui, ó, que eu vejo lá, eu sempre posso consultar. E lembra, em Python, isso é muito mais uma questão de você saber consultar rapidamente, de você saber bem os fundamentos da linguagem, que são as coisas que nós falamos aqui nesse curso. Você saber com detalhes para você conseguir consultar, porque você nunca terá como saber, e com todos os tipos de gráficos que você poderia usar, você vai acabar memorizando aqueles que você usa muitas vezes, mas sempre aparecerá a situação, não, e como eu faço um gráfico de barras empilhado? Aí você vai lá e consulta e vai estar lá feito para você entender. Então, se você entende os detalhes da linguagem, como que é a função, o que é variável, o que é o pacote, como que eles se organizam, aí você consegue consultar o manual para esses detalhes que você vai precisar usar. Tipicamente, esse é a forma de usar as coisas. Bom, como você tem aqui, eu fiz o gráfico em X, e eu posso mudar, passar uma string de controle. Olha, isso aqui é uma coisa, é um jeito de escrever as coisas emprestado do MATLAB, acredito eu, né? Fazendo um arremedo do MATLAB aqui. Então, se eu passo R, lembra que R lá naquela tabelinha que eu mostrei é um código daqueles de cor, então a curva ficou vermelha. Alguns parâmetros você só pode passar com o nome, line width igual a 2. Então, olha, ela ficou com uma espessura 2. E se eu tivesse uma espessura 0,2? A curva praticamente desapareceu de tão fina. 0,6. Veja que agora ela já ficou mais espessa, bem? E aqui, ó, se em vez de passar uma linha entre um ponto e outro, eu passasse um sinalzinho de mais, que está lá na tabela. Então vamos lá, um sinalzinho de mais, um monte de sinaizinhos de mais. Só que eu tenho 200 pontos, eles quase que emendaram. E se eu tivesse só 20 pontos, vou executar novamente, Shift Enter, está lá, ó, apenas 20 pontos, apenas o sinalzinho de mais. Se eu tivesse o sinalzinho de mais, e eu coloquei aqui, ó, além dele, então tem um tracejado com sinalzinho de mais. Se eu tiro isso daqui, somente o tracejado, de um ponto até outro, certo? Ou então coloco o circunflexo aqui, né? O triângulo para cima que ele falou, certo? Dentro de todas as prerrogativas da tabela. E aí eu tirei a cor, né? Então ele ficou azul, que é a cor padrão. Mas eu poderia ter colocado aqui, não, vamos colocar verde, certo? Então você pode só com isso daqui mexer bastante no seu gráfico, mexer bastante no modo como o gráfico é usado. Tudo bem? Eu posso agora afetar o gráfico de outras coisas, por exemplo, plt.xlabel, né? O rótulo do eixo X. Então, digamos que isso aqui fosse o tempo. Veja que eu estou passando uma string, uma sequência de caracteres. Assim como isso aqui também é uma string, uma sequência de caracteres. Só que eu estou passando como uma coisa para a função plot usar os caracteres como elementos para escolher os parâmetros do desenho, como o desenho será feito. Agora aqui eu estou passando uma frase, né, que será impressa aqui embaixo, olha. Tá vendo? Tempo em segundos. Esse é o rótulo do eixo X, rótulo do eixo Y. Existe também uma sintaxe pelo qual eu passo tudo aqui em cima. Tudo quando traço o plot eu já vou jogando quais são os rótulos. Mas eu acho mais organizado fazer assim. Então, vamos lá. Tempo, poderia ser isso aqui, o seno. Né? Eu vou chamar seno. Pronto, sem unidade. E aí, uma outra coisa muito útil é o título. Ponto, title.
Exemplo de uso do plot. Pronto, está lá um gráfico, né, mais ou menos ajustado aí. Tudo bem? Eu posso passar mais gráficos para serem feitos. Bem? Posso passar mais gráficos para serem feitos. A partir de uma sequência de pontos que eu calculei aqui, mas eu poderia ter uma sequência de pontos digitada. Numa próxima aula, acho que daqui a 2 aulas, né, nós vamos aprender a ler os dados de arquivos, né, que podem ser muitos dados. Aqui eu estou usando dados que eu mesmo digito ou eu mesmo calculo na hora para focar no uso aqui primeiro da linguagem, depois dos gráficos. Mais para frente nós vamos aprender a ler isso de arquivos, a escrever isso em arquivos. Tudo bem? Então, só para... já que nós estamos falando disso, eu posso adiantar uma coisinha que é bem natural, que é o savefig. Aí esse gráfico aqui vai parar num arquivo, certo? Esse gráfico aqui vai parar num arquivo. Então, figura aula 4.png, e o formato que eu quero. Pronto. Foi salvo um arquivo aqui no meu computador, na pasta em que eu estou usando esse caderno, tudo bem? Se eu for olhar aqui, ó, a pasta em que ele tá, ó, acabou de salvar, ó, tá vendo? Figura aula 4 PNG. Quando eu executei, mando abrir, ó, tá aqui o arquivo. Certo? Então é savefig. Para salvar, você pode salvar em PDF, e aí se você salvar em um desses formatos, esqueça um formato vetorial. PNG, PDF, mas se for um formato desses que é mapa de pixels, bitmap, JPG, etc., aí você tem de passar também você pode passar também a resolução com que você quer que seja salvo. Aí são questões de que formato você está usando, né? Lógico, JPG eu jamais falarei para você salvar, a não ser que seja foto, que é só para isso que ele serve, e é para isso que ele é otimizado. Gráficos produzidos assim, que são linhas, pontos, traços, são muito melhores, eles mantêm a resolução em qualquer tamanho e ficam com um formato pequeno se você usa um desses formatos vetoriais. O PNG, o SVG, o EPS, que é muito comum em revista científica, e assim por diante. Tudo bem? Vamos pegar agora e tentar colocar mais de um. Né? Eu vou fazer aqui o seguinte, vou imaginar um gráfico, que eu tenho x1, que é uma np. Eu vou gerar os pontos que eu quero traçar. Como eu disse mais para frente, nós vamos aprender a ler de arquivos esses dados. De 0 até, por exemplo, 6, tendo 30 pontos. Certo? Eu vou criar um x2. Não vou criar um x2, vou criar um y1. Que é a raiz quadrada desse x, SQRT do x1, e um y2, que é o log, o logaritmo desse x. Certo? Então, o que faz essas funções? Isso aqui cria um vetor, né, um array de pontos que vão de 0 até 6 e são espaçados igualmente para ter 30. É isso que esta funçãozinha ali em space faz, que alguém definiu do mesmo jeito que nós definimos as nossas funções na aula passada. Aí você tem essa função sqrt que para cada número do vetor, do array que ela recebeu, calcula a raiz quadrada e produz um outro vetor, e o outro que calcula o logaritmo. Então você tem aqui, ao executar, certo? Ele acusou um erro de divisão por zero. Qual foi o erro? Porque eu pedi, começa em zero aqui, ó, e eu pedi log de zero. Né? Log de zero tende ao infinito. Então, eu vivo com isso, eu não me incomodo por alguma razão, ou eu coloco um númerozinho bem pequeno aqui, só para não ser zero, ou então eu começo de um outro ponto. Isso vai depender do problema. Faz sentido fazer com zero? Não faz? E assim por diante. Vamos botar um número pequeno, 1e a menos 3, certo? 1 mili, certo? Talvez agora não deu, mas deu, não é mais divisão por zero. Tudo bem? Não aconteceu. Então, agora vou tentar fazer o gráfico, plt.plot x1,y1,x1,y2. Né? Opa, é plt.plot, né? Veja o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo?
Isso é uma forma de entregar o gráfico que a função plot permite. Você passa um par e depois passa o outro par e ele, por padrão, faz todos os gráficos ao mesmo tempo. Você pode passar separado, porque isso permite controlar melhor os detalhes da figura, então, de cada uma das curvas em separado, certo? Mas esse é um jeito abreviado e rápido, né? Passar de uma vez só. Eu posso colocar aqui a string de controle, né, com os caracteres indicando o que é que eu quero que aconteça. Tudo bem? O que é que eu quero que aconteça? Então, por exemplo, eu quero que o primeiro seja verde com bolinhas. E eu quero que o segundo seja preto com triângulos. Bem, tá lá, olha lá. Verde com bolinha, preto com triângulo. De acordo com aquela tabelinha da função plot que nós vimos. Veja a distância que existe entre elas, né? Entre o primeiro ponto aqui. Se eu começar, vamos fazer um pouco diferente. Eu vou começar do ponto 1 até o ponto 60 e eu vou fazer 80 pontos e calcular de novo isso aqui, só para ficar um gráfico mais... Olha lá. E aí, como eu tenho muitos pontos agora, esse negócio de bolinha e triângulo já não é tão interessante de fazer. Quando eu tinha, por exemplo, 16 pontos, tenho poucos pontos, aí fica legal. Fica até legal colocar, talvez, algum pontilhado aqui, né? Ó. Certo? Quando eu tenho muitos pontos, isso aqui eu estou gerando os pontos ao mesmo tempo. Lembra? Estou gerando os pontos usando uma função de geradora de pontos que tem um certo significado. Estou fazendo um gráfico. Em outro contexto, talvez eu tenha dados experimentais para ler de um arquivo. Né? Então, vou colocar aqui 10 vezes mais, 160 pontos. Já não ficou bonito. Então, eu não vou mais usar a bolinha. E não vou mais usar preto. Eu não vou mais usar triângulo. Então, eu vou fazer aqui traço, traço. E aqui eu vou fazer traço, ponto. Com cores diferentes. Pronto. Um é traço, traço. O outro é traço, ponto. Com cores diferentes. Para qualquer que seja a prerrogativa de desenho, né? Eu vou até fazer uma outra aqui, ó. Eu vou ter aqui o comando, eu posso usar aqueles mesmos comandos, eu tenho o comando legend, né? Em que eu passo uma sequência de strings para os nomes, certo? Que nome que eu quero dar para o gráfico. Opa! Fiz errado aqui, só um minutinho. Isso, eu tenho que passar uma lista, na verdade, ó, tá vendo? Entre colchetes, é uma lista de palavras não, de frases que são as legendas. Aí ele acrescentou aqui, ó, a legenda com a cor do gráfico, o nome do gráfico. Aqui também nesse comando legend, se você for olhar aqui na documentação do Matplotlib, você vai ver que você pode passar mais parâmetros para dizer onde você quer que fique a legenda. Então você tem lá uma palavrinha para dizer, fica no canto superior esquerdo, no canto superior direito, no meio, no canto direito, ou então para você passar uma posição em números, na posição tal, tal, com XY. Pode então para escolher como fica essa legenda e, lógico, para escolher também a fonte, o tamanho da letra. São todos parâmetros que você passa a mais aqui na função e que você consulta aqui dentro da documentação do Matplotlib. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, legend, deixa ele aqui, ó, a função legend, Matplotlib, pyplot legend, que é essa daqui, ó. Essa função. Aí você pode passar, ó, qual é o gráfico, a localização, upper left, upper right, lower right, center, best. Então você tem várias formas de especificar a legenda, de especificar como que é a caixinha, se a caixinha dela tem borda ou se não tem, e uma série de outras coisas que você pode ajustar. A cor, se a legenda tem uma cor diferente, o quadradinho da legenda tem uma cor de fundo diferente da cor de fundo do gráfico, a cor de fundo do gráfico você ajusta pelos parâmetros do plot. Eu estou mostrando apenas a forma mais simples de usar, que resolve com a maioria dos casos, né? Então, você passa aqui uma lista com os nomes e está feito. Se eu quero agora, eu poderia ter feito isso nessa outra. Se eu quero aqui, falar, não, aqui eu vou colocar menos números, eu vou colocar com a bolinha mesmo, então, ó, aqui eu vou colocar com o triângulo mesmo, então, né?
Veja que quando eu coloquei, ó, ele acrescenta na legenda também, certo? O desenho do marcador do ponto. Certo? Alguma pergunta até aí? O Laura fez uma pergunta aqui. Várias funções produzem uma saída no gráfico. Né? Você tem a legenda, o rótulo de X, o rótulo de Y, todas funções separadas. Você quer agrupar essas funções de uma variável, gráfico, salvando na memória, e depois chamar essa variável adicionando outras funções ou remover. Bom, olha, eu não entendi bem o que você quis dizer. Funções são funções, variáveis são variáveis. Eu não consigo juntar funções em uma variável, quer dizer, não nesse sentido aqui de como nós estamos usando. Eu acho que talvez o que você pode querer dizer é o seguinte, olha, você já tem um tipo de gráfico que você faz sempre. Veja se é isso que você está me perguntando. Então, eu sempre faço gráfico com duas linhas, eu sempre faço gráfico com um é o seno, o outro é a tangente, eu só mudo o eixo X, ou então eu tenho sempre o eixo X, fico mudando só a curva, eu sempre faço pontilhado vermelho e preto. Então, você vai ter um scriptzinho desses que você fez, com o jeito que você quer as coisas, certo? Com o jeito que você quer as coisas, ou com o jeito que você costuma fazer as coisas, se for esse o caso. Você passa aqui, escolhe a espessura da linha, etc, etc. E aí você salva esse seu script numa função. E aí você chama essa função com o nome que você quer e passa a usá-la. E aí pronto, e aí você passa a usá-la sempre. Então, digamos que eu sempre faço, vou juntar esse conceito com a sua pergunta. E você me disse é isso que você tinha perguntado, certo? Então, vamos imaginar, eu sempre faço a curva marcada desse jeito, certo? Eu sempre faço duas curvas, eu sempre faço marcado desse jeito aqui com uma bolinha verde e com um triângulo preto, e os dois dados, eu sempre passo o mesmo X com os dois dados Y diferentes que eu quero. Eu sempre uso desse jeito, e eu sempre uso rótulo ponto tempo, certo? Eu não uso rótulo Y e sempre uso um título interessante aqui, que é um título particular. Então, eu sempre faço essa porcaria aqui. Eu quero que isso seja facilmente reprodutível, né? Porque eu não fico mudando muito. Ou então, porque quando eu mudo, eu tenho de ficar estudando, olhando o manual. Ó, como que eu faço para a espessura da linha mudar? Aí eu acabei, olha aqui na documentação da função prod. Como que eu faço para mudar a posição da legenda? Olha aqui no desenho da legenda, legend, certo? Mas digamos que então eu posso fazer a minha função. Def meu gráfico. E aí, digamos, meu gráfico. Então, aí, digamos que eu tenha nesse gráfico, eu passo o x1, o y1 e o y2. Dois pontos, não se esqueça da tabulação. Só está dentro no escopo se está tabulado corretamente, certo? E aí você vem aqui, ó, inclusive eu quero não apenas mostrar, eu quero também salvar no arquivo já esse gráfico. Save fig, e eu vou salvar com um certo nome aí. Nome.png. Tá pronto. Definir. Agora existe uma função. Veja que nada foi feito aqui. Nada foi feito aqui, certo? Nada foi feito. Eu apenas defini que essa é a sequência de coisas que eu faço sempre. Agora eu posso reutilizar, copiar, colar, salvar isso aqui no arquivo, não sei, e reutilizar. Então, olha, vamos lá. Meu gráfico. Aí eu passo o X que eu tiver ali do arquivo, o Y que eu tiver ali do arquivo ou calculado, meu gráfico, pronto, ele faz o gráfico que eu estou acostumado. Se eu trocar o Y aqui, ó, já veio tudo certinho. Se eu vier aqui executar agora, meu gráfico com o X1, e em vez do Y1 eu disser np.seno de X1, e em vez do Y2 eu deixar o Y1, olha lá, fiz o meu gráfico com o jeito que eu estou acostumado a fazer, só que com outros números, com outras linhas. Ah, não gostei. Às vezes eu quero mudar o título. Ah, tá. Então eu venho e passo mais mudo a minha função.
eu passo a dizer que ó, existe uma nova função, eu posso alterar essa daqui, executar de novo, ou então criar uma nova, vou chamar de meu gráfico 2. E aí eu coloco aqui mais uma variável chamada título. Aí essa variável título eu coloco aqui no título, olha lá. Título, que isso são fundamentos de Python, isso não é gráfico, né? Isso aqui é aula passada. Fundamentos de como funciona a linguagem Python, como que ela é usada. Criei uma função com parâmetros, certo? Parâmetros. Então, ó, executei, agora existe, nada foi feito. Existe apenas uma função que eu acabei de inventar, chamada meu gráfico 2. E agora eu posso chamar lá, meu gráfico 2, com os números que eu quiser. E aí um título que eu quero. Título bonito, certo? Então, vai lá. Qual que foi o erro que aconteceu? Não. Eu mudei o nome do gráfico. Olha que coisa feia que eu fiz. Então, eu defini errado a função. Eu estou salvando com o nome do arquivo em vez de trocar o título. O que eu queria era que o título fosse esse que eu queria. Sim. E o nome do gráfico? Eu queria que o nome do arquivo salvo fosse o próprio título com a extensão. Título. Aí lembra como concatena string, como você coloca uma sequência de caracteres concatenada com outra? Sinalzinho de mais. .png, certo? Pronto. Agora, toda vez que eu chamar meu gráfico 2, ele vai fazer esse padrãozinho todo, com os dados que eu passei agora, com o título que eu passar agora, e vai salvar um arquivo com o nome título bonito.png. Deve estar aqui, ó. Título bonito.png, tá vendo? Tá aqui, ó. Foi salvo. Porque eu pedi para salvar e eu pedi que esse nome fosse o nome que eu dei para o título acrescido de .png. Certo? Então, assim, eu criei a minha customização de gráfico, o gráfico que eu queria que aparecesse sempre. Você entendeu o que eu fiz aqui? Era essa a pergunta? Então, e digamos que eu tenha lá 200 arquivos. Aí eu faço um for, que você aprendeu na aula passada. For para cada um dos arquivos. Aí eu leio o arquivo, leio os dados num arranjo de NumPy, chamo a funçãozinha que eu fiz e rodo. E aí ela grava, salva o gráfico a partir daquele arquivo. Você só não aprendeu ainda como ler arquivo, que é só mais uma linha dessas, mais uma funçãozinha, um comandinho que vai ler o arquivo de acordo com as escolhas que você escolheu, de acordo com o tipo de arquivo, com se ele tem cabeçalho, se ele não tem, esse tipo de coisa. Aí, então, mas você já aprendeu for na aula passada, enfatizo que tente fazer o exercício para ver se você conseguiu pegar a lógica do for. E aí você passa seus dados em cima de 200 arquivos e salva 200 gráficos diferentes um do outro. E não fica tendo esse trabalho repetitivo. É lógico, se você ficar tendo esse trabalho repetitivo, você não está sabendo programar direito. Aliás, você não está sabendo programar o básico, que é, na verdade, essa é a proposta do curso aqui. Você conseguir programar o básico para resolver essas tarefinhas. Não só usar as funções do Python, que faz gráfico, que faz estatística, que faz filtragem, etc. Mas também automatizar um pouquinho o seu trabalho. Também isso. Né? Que são coisas que você consegue, principalmente com o conteúdo da aula passada. Né? Entendendo o que é if, o que é for, o que é while. Aqueles exercícios que nós fizemos em aula. Certo? E os que eu propus lá. Então, alguma pergunta até aí? Então, nós podemos ficar mexendo aqui no gráfico plot. Existem muitos tipos de gráficos aqui nesse pacote Matplotlib. Muitos tipos, tudo bem? Se você entrar aqui na página deles. Lá num dos livros que eu passei, não o livro introdutório, o livro mais avançado, ele ensina a usar também, de forma bem avançada, esse pacote, mas nós vamos fazendo aqui ao longo das aulas muitos gráficos, então nós vamos voltar nesse pacote muitas vezes. Porque, ver um resultado, você geralmente quer ver um gráfico. Ver um resultado, você geralmente quer ver um gráfico, certo? Outro gráfico trivial para a ciência, para análises científicas, é o gráfico de barras, não é isso? Então, digamos que eu tenho aqui um outro exemplo de gráfico, eu tenho aqui uma variável U, né, que é um NumPyArray, np.array. E aí eu tenho uns números aí, por exemplo, 12, 23, 15 e 18.5, por exemplo. Ponto, né, Alisson? Isso. Digamos que eu tenho esse U e eu quero marcar numa certa posição aí, mas vamos começar com plt.bar de U.
Opa, qual que é o problema? Não desenhou. Certo? O que que faltou? Vamos ver lá. Eu já sei o que foi, mas eu quero passar para vocês a noção de como que você lida com as coisas, certo? Ó, pareceu um erro, que diabo que eu faço? Então, às vezes é muito difícil ler, porque aqui ele mostra todo o código da função bar. Às vezes o erro é fácil, mas geralmente tem um tipo de erro. Está faltando um argumento posicional chamado altura, height. Geralmente o tipo de erro já lhe dá a dica. Então, a primeira coisa a se fazer é você olhar lá na documentação da função. Você provavelmente está chamando a função errada. Esse é o erro número um. Você está chamando com a ordem errada, está faltando dizer alguma coisa, está faltando dizer alguma coisa que é implícita. Porque veja, alguns argumentos são implícitos, outros são obrigatórios. Então, aqui no plot, por exemplo, você diz que eu podia passar só o x e o y e ele desenharia um gráfico. Por quê? Porque ele faria de forma implícita as escolhas de a cor azul e a linha reta. Certo? Ou seja, a pessoa que definiu a função plot deixou lá pronto que, ó, se não for dito nada, usa isso. Mas alguns argumentos não podem ser implícitos, e aqui parece que faltou um argumento. Esses argumentos obrigatórios são chamados de posicionais, que ele tem a posição definida, a posição exata. Né? Então, vamos lá na função bar, dentro do matplotlib, e ver o que diabos que nós fizemos de errado. Então, posso procurar ali no bar.interrogação? Ah, posso, lógico. Mas aqui no navegador geralmente é mais fácil porque ele mostra exemplos e tudo mais. Então, ó, como funciona? Ele tem o x e o height, que são argumentos posicionais. Eles têm de estar lá. X é a posição da barra e height é a altura da barra, do gráfico de barras. E aí tem todos esses outros argumentos que são opcionais, né? A largura da barra. E aí tem esse bottom aqui, ó, que é as coordenadas X das barras de base, o alinhamento da barra, se elas são centralizadas no ponto em que elas estão, se elas estão no, ponto, no cantinho, e outras informações, outros parâmetros que podem ser passados. Por exemplo, tick label, o rótulo da posição da barra, uma barrinha de erro, certo? Que pode ser colocada. Então, veja, eu tenho no mínimo 2 argumentos obrigatórios posicionais e eu só passei um. Então é isso que está errado. Faltou passar um argumento. A dica estava aqui, certo? Ó, faltando um argumento. Certo? Nem sempre você vai conseguir, mas adivinhar. Mas é por aí que você começa e consulta ali a documentação sempre. Olha, como que é o exemplinho de uso? Se você tem dificuldade ainda, e isso é uma questão de um pouquinho de costume, de entender aqui, ó, e ler o que está escrito, ó, função. Primeira linha é um resumo do que ela faz. Faça um gráfico de barra. Aí, as barras, como que ela faz? Ela faz desse jeito. Quais são os parâmetros? São esses daqui, ó. E pela assinatura, você vê, ó, 2 deles são posicionais, são obrigatórios, os outros não. Então, se você tem dificuldade, veja os exemplos que ele dá. Né? Então, vai ter vários exemplos usando essa barra aqui. Ó. Um exemplo com gráfico de barra empilhado, agrupado e assim por diante. Então, vamos ver. Faltou um argumento, certo? Faltou um argumento. Mas eu queria só colocar 1, 2, 3, 4 por hora. Tudo bem? Ah, então tá bom. Então, como que você faz a sequência de pontos? Range. Range de 1, 2, 3, 4. Então, é de 1 até 1 antes de 5, ou então range 4, que vai de 0 até 3. Pronto, olha lá. 0, 1, 2, 3, as barras que eu queria, e está aqui o gráfico de barras. Certo? Como que era para dar um nome, um rótulo no eixo X, no nome da barra? Ah, tinha aqui um parâmetro que eu queria dar, que é o tick label. Tick label. Então, vamos lá. Tick, esse é um argumento opcional, então eu tenho que passar o nome dele. Tick label. Qual é o tick label? Vou passar aqui uma listinha com 4 nomes. Uma listinha com 4 nomes. Quais são os nomes? Por exemplo, seria, sei lá, janeiro. Lembra que nomes são strings, então, né? Entendi. Janeiro, fevereiro, março, abril. Certo? Olha lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. Certo? Então, eu poderia ter passado antes, né? Ah, meses. Para deixar mais organizado. Ou porque isso aqui também, ou porque os nomes já vieram do arquivo e você já leu do arquivo, que tipicamente é assim que funciona. Você leu também os números e leu os nomes de um arquivo. Meses, aí aqui no lugar do shift label eu passo meses, certo? Tá lá, tudo feito, tudo bem?
digamos que eu queira colocar uma barrinha de erro, então eu tenho esses valores que foram medidos para alguma coisa e uma barrinha de erro aqui, np.array. Eu estou construindo o gráfico de barras, assim como eu construí o plot de acordo com as minhas necessidades e meus desejos. E aí eu fui consultando. Esse é um uso assim, que você consegue usar assim, você está fazendo o melhor possível. Eu entendo que na primeira vez que você for fazer, você vai consultar um exemplo. Por exemplo, o exemplo que eu dou aqui nessa aula. Por exemplo, o exemplo que está lá naquele livro. Por exemplo, os exemplos que estão na própria documentação. Você olha, esse gráfico é parecido com o que eu quero fazer. Ou esse gráfico é exatamente o que eu quero fazer, quero só trocar os números. Aí você pega o códigozinho, o trecho de código que é aquilo que você quer fazer, só trocar os números e fazer isso. Você começa por aí, mas eu estou tentando fazer entender como que as coisas são combinadas para você ter um pouco mais de liberdade depois. Então eu tenho aqui, por exemplo, tem um desvio, um desvio de 2, isso aqui tem uma variação de 3.1, isso aqui tem uma variação de 0.9 e esse aqui tem uma variação de 2.3, tudo bem? E aí lembra que eu tenho aqui um outro argumento, os argumentos que não são posicionais, que são os opcionais, eles podem ser escritos em qualquer ordem, porque você passa o nome dele. Então y é D1, DU. É o erro em Y. Olha lá o que ele fez, uma barrinha de erro com a variação positiva e negativa, mais ou menos 2, mais ou menos 3.1, 0,9, 2.3. É um gráfico de barra com barrinha de erro. E eu poderia, como nos outros gráficos, né, fazer coisas como plt. Colocar um título, certo? Então poderia ser um gráfico aqui muito interessante. Número de biscoitos e eu comi. Olha lá. Bem, tem um título aí. Eu posso salvar, save, num arquivo, dando um nome aí, biscoitos.png. Feito, vai existir agora aqui, ó, na pasta, um arquivinho chamado biscoitos.png, ó. É aqui o arquivo que pode ser incluído no editor de texto, etc. Bem, alguma pergunta até aí? Nenhuma? Nenhuma pergunta até aí? Tudo tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo de gráfico? Então, se você tiver com gráficos científicos ou técnicos, que é o nosso foco aqui, você vai entrar nessa página e já ter quase certamente um exemplo daquilo que você queria, certo? Inclusive gráficos tridimensionais, gráficos de séries temporais, gráficos de distribuição, gráficos de ajustes. Você tem aqui a aba exemplos, por exemplo, né? Ó, gráfico de barra quebrado, gráfico de linha com barra de erro, gráficos acumulados, né, vários gráficos, nós vamos fazer vários desses aí ao longo do curso, quando nós estamos mostrando os resultados de cada um, né? E gráficos de preenchimento, ó, que você preenche uma área, gráficos de polígonos preenchidos, a coerência de dois sinais, por exemplo, é um exemplo bem comum de processamento de sinais, gráfico de barra empilhada, horizontal, vertical. O gráfico de barra horizontal é só colocar barra H, se eu não estou enganado. Olha lá, certo? Só que aí a barra de erro não pode ser horizontal, aí a barra de erro tem que ser... Pronto. XE. Aí tem o gráfico de barra horizontal. Outros exemplos aqui, ó. Variáveis categóricas, né? Aquelas que são letras, que são frases, nomes em vez de números. Bom, vários outros gráficos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, para você ver. Esse daqui, ó, um gráfico da coerência entre dois sinais. Você tem o sinal em azul, é o S1, o sinal em laranja, que é o S2, e o gráfico de coerência entre eles. Então, aqui ele gerou, olha, com o que ele está fazendo aqui? Ele importou o NumPy, como eu, importou o Matplotlib como PLT, como uma abreviatura. Não é obrigatório, eu poderia ter chamado de Pedrinho aqui, como eu falei. E criou aqui um gerador de números aleatórios, que era só para testar. Fez uns dt igual a 0.01 e criou um espaço de pontos, ó, de 0 a 30 espaçado de dt. É parecido com o linspace, só que em vez de dar um número de pontos, eu dou o espaço entre os pontos. Aí o número de pontos é o suficiente para isso acontecer. Então, olha, de 0 a 30,
Gerou números aleatórios com a função rand n tá dentro do pacote random, dentro do pacote numpy, tá vendo? np random rand n. Rand n é um gerador de números aleatórios de distribuição gaussiana, n de normal, certo? N. E aí, ó, eu quero gerar esse tamanho, length, lembra de len? Len é o tamanho de elementos dentro de uma lista ou dentro de um vetor, o maior tamanho. Shape dá as dimensões, x e y, né? Len é o maior tamanho. Então ele gerou aqui, ó, um monte de pontos variando de 0 a 30 e gerou para cada um deles um número aleatório. Esse foi o sinal 1, esse foi o sinal 2. Aí ele calculou o seno de uma certa frequência e somou esse ruído. Calculou o seno de uma certa frequência e somou outro sinal aleatório como ruído. Aí fez o gráfico aqui dos dois. Para fazer vários gráficos, você usa o comandinho subplots. Subplots, ele vai dividir, 2,1 quer dizer duas linhas de gráfico e uma coluna, como se a tela fosse uma matrizinha de gráficos, duas linhas de uma coluna. Eu selecionei o primeiro e fiz o primeiro gráfico, o segundo e fiz o segundo gráfico. E aí calculei a função de coerência, correr, que é uma função lá de processamento de sinais, e tracei o gráfico do outro. Veja que eu acompanhei aqui um exemplo. Eu fiz acompanhar um exemplo. Nós vamos fazer vários gráficos ainda com os cálculos que nós nos propomos a fazer no resto do curso, e sempre vai ter de fazer, dividir o gráfico, empilhar gráficos e assim por diante. Então, nós vamos fazer muitos desses ainda, mas eu estou só mostrando como você pode entrar aqui e ver um gráfico parecido com aquilo que você quer, ou quase igual àquilo que você quer, né, e usá-lo, certo? E usá-lo para os seus fins. Então, marcador de referência, teste de números não válidos, usando polígonos em volta do gráfico, o gráfico que chama stem plot, né? O gráfico que é essa linha do chão até a bolinha, né? Usado em algumas áreas, principalmente processamento de sinais, olha, que é simplesmente a função stem. Bom, como eu falei, nós vamos fazer muitos gráficos para os resultados, nossas contas no futuro do curso, mas se vocês tiverem algum aí que queiram ver depois, eles vão falando. Repassando então o que nós vimos hoje. Nós relembramos, já agora que nós temos o fundamento da linguagem Python já na memória, que nós já estudamos, como que se importam funções dentro de um pacote, as várias formas de fazer a importação, certo? As várias formas. Então, seno e cosseno, eu importei só para o nome da função, ou importar todos os nomes, ou importar com um sinônimo para facilitar a importação e não misturar com outros nomes de funções, certo? Aí eu mostrei o que é o arranjo de dados, ou o array, né? A matriz, no nosso caso nós vamos usar como matriz ou como vetor, de números no pacote NumPy. Aqui nós digitamos os números à mão ou calculamos intervalos uniformes de números usando a função linspace, mas tipicamente são dados que você vai ler de um arquivo, vamos aprender ainda. Eu mostrei que a indexação que se usa nas listas vale para esses números. Então, a principal diferença é que o array ou arranjo em Python é muito mais rápido, porque ele força que todos os números todos os elementos do arranjo sejam do mesmo tipo, todos inteiros, todo ponto flutuante, ao contrário da lista, em que tudo pode ser de qualquer tipo, né, variável. Mostrei que a indexação, como que ela funciona, ela vale, eu posso separar um pedaço, uma submatriz da matriz que eu defini, fiz várias vezes. Mostrei o comando shape, em que eu encontro o tamanho dessa submatriz que eu indexei, ou da matriz original, e expliquei as diferenças de quando você indexa com 2 pontos ou não. Então, gerando sequências de números, e aí eu usei isso para fazer gráficos, usando o pacote matplotlib do subpacote pyplot. Importei com esse apelidinho aqui, PLT, e eu mostrei como fazer gráficos simples quando você tem sequências de números na mão, ou seja, é uma funcionalidade que você já tem na mão. Então, aqui, linhas com marcadores para os pontos, como que você coloca o preenchimento entre os pontos, se você for colocar algum, quando você aumenta o número de pontos, diminui o número de pontos, qual é o efeito, como coloca vários gráficos na mesma janela, como que se muda a legenda, os rótulos de X e Y, título, como que você atribui faz aqui um exemplo de função, que é assunto da aula passada, para customizar, né, para ter um gráfico que é sempre do seu jeito, e como que se salva gráfico em arquivo, né? Como se salva gráfico num arquivo de imagem. E nós vimos os dois tipos de gráfico muito usados.
Continuando na próxima aula, nós vamos estar um pouquinho atrasado no cronograma, mas acho que dará para cumprir tudo, porque tem algumas aulas mais para frente que são mais curtas. Então aí não acho que haverá problema algum. Então, na próxima aula nós vamos continuar um pouquinho com gráficos, né? Vamos falar mais um pouquinho de gráficos, e aí nós vamos entrar no processamento de sinais mesmo, com filtros. Certo? Que era para ter entrado hoje, mas deu para discutir um pouco mais aqui. Você tem alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado pela atenção. Olhem lá a pasta com as aulas gravadas, se quiserem reassistir, se quiserem assistir de novo, ou se para alguém que não viu a aula ao vivo, e vejam o caderno de aulas que eu deixo lá. E na pasta compartilhada de Drive, além do Dropbox, onde ficam as aulas e apostilas, no Drive eu coloquei os cadernos de Google Colab. Então, mesmo que você não tenha instalado ainda o Python, você consegue rodar ali com a sua conta de Google. Você vai lá e copia o caderno para o seu Drive, né? Copy to my drive, acho que é add to my drive, copia para o seu drive e aí você executa. E eu deixei também um caderninho que é uma sugestão de exercícios, que são os exercícios relativos ao que nós vimos até agora, até aquele momento. Bem, e agora vai ser regra comum ficar colocando exercícios lá para vocês tentarem fazer. Bem, muito obrigado a todos e bom dia.